Bom dia, professora. Bom dia, gente. Bom, hoje estamos aqui para apresentar um trabalho sobre os tecidos conjuntivos, parte 2, onde decorreremos sobre dois temas muito importantes, que são os tecidos ósseos e os tecidos sanguíneos. Exploraremos diversas coisas, como suas funções, composição, células e por aí vai. A seguir, veja um pouco sobre os tecidos ósseos e suas funções. Tecidos ósseos e suas funções. Bom, quando falamos de tecidos ósseos, a primeira coisa que nos vem à mente é fazer a ligação de ósseos com ossos. E fazer essa ligação está realmente correta, pois os tecidos ósseos, eles são nada mais do que tipos de tecidos conjuntivos que são responsáveis pela formação dos nossos ossos. O corpo ali na fase adulta, ele tem em média 206 ossos e cada osso, cada ossinho é formado por esses tecidos ósseos. Os tecidos ósseos, eles possuem características bem específicas, sendo mais rígidos e menos flexíveis. Isso se dá pelo fato de possuírem uma matriz óssea mineralizada, calcificada, e também possuírem camadas de feixes de colágeno dispostamente organizadas. Eles são extremamente importantes para o nosso corpo, pois possuem diversas funções, como por exemplo, constituir o nosso esqueleto, que tem diversas responsabilidades no nosso corpo, como por exemplo, como está aqui, sustentar as partes moles do nosso corpo, proteger os órgãos, como caixa torácica e etc. Apoiar os músculos esqueléticos, transformando contrações em movimentos, ou seja, atuando no movimento do nosso corpo, e ainda servindo como depósito para substâncias como cálcio, fósforo, ferro e zinco. Aqui do lado você pode ver uma imagem com diversas células dos tecidos ósseos, porém mais para frente será dedicado um slide específico para explicar todas essas células. A seguir, veja um pouquinho sobre a divisão dos tecidos ósseos. O tecido ósseo pode receber duas classificações, macroscópica e microscópica. Na classificação macroscópica, a gente pode ter uma subdivisão entre compacto e esponjoso. No tipo compacto, a gente não vê cavidades. Ele é um tecido mais denso e mais forte e liso. Já no tecido esponjoso, a gente pode ver a presença de trabéculas ou pequenos feixes que fazem com que a gente associe a uma esponja. A gente pode encontrar o tecido esponjoso nas extremidades dos ossos longos, ou também chamado de epífise. E a gente já pode encontrar o tecido compacto nas partes mais periféricas, nos centros dos ossos longos, chamado de diáfise. A gente também, claro, pode encontrar uma pequeníssima parte do tecido ósseo e esponjoso na parte onde se encontra o compacto. Mas essa parte vai ser responsável por fazer a passagem da medula. Já na parte microscópica, nós também podemos ter duas subdivisões. Elas se dividem entre tecido ósseo primário e tecido ósseo secundário. No tecido ósseo primário, é muito comum a gente ter ele em embriões, pois ele é um dos primeiros tecidos a se formar, a se desenvolver, nos embriões. Ele também possui uma alta taxa de regeneração, pois ele está presente no periósteo, que é a camada externa que recobre o tecido ósseo. A gente também pode notar que as fibras de colágeno do tecido primário são totalmente bagunçadas e desorganizadas. E o tecido primário também possui uma baixa taxa de mineralização. E isso explica porque logo mais ele vai ser substituído pelo tecido secundário. Já o tecido secundário ele é muito mais comum em adultos, mas ainda assim a gente pode encontrar também um pouquinho do tecido primário nos crânios, nos dentes, entre outros. A gente pode perceber que já no tecido secundário, as fibras de colágeno se classificam como lamelar e elas são organizadas entre paralelas e concêntricas.
A gente também deve lembrar que, como dá pra ver na imagem que tá aparecendo aí, o tecido ósseo, ele é revestido tanto internamente quanto externamente. Nós temos o periósteo, que é a camada de revestimento externa. O periósteo, ele é um pouquinho complexo, ele possui duas porções. Na camada mais superficial do tecido do periósteo, a gente pode encontrar fibras de colágeno, o que torna ele resistente, como eu vou falar logo a seguir. E a gente também pode encontrar fibroblastos, que são células que produzem o colágeno. Já na camada mais profunda do periósteo, a gente pode encontrar células renovadoras de osteoblastos, que são uma das células do tecido ósseo que logo mais vai ser falado. Com essa capacidade de renovação que o periósteo tem, a gente pode dizer que o periósteo é de extrema importância pela capacidade de crescimento e reparação na fratura dos ossos. Por isso que ele é a parte externa. E ele ajuda a curar as fraturas. O endósteo, que é a camada interna, ele reveste as cavidades dos ossos mais esponjosos, como eu disse. O canal medular, o canal de Volkmann, o canal de Harvard. O tecido ósseo é composto não só pelas células, como também pela matriz extracelular. A matriz extracelular, ela no tecido ósseo, ela é calcificada, diferente de outros tecidos que ela é como uma gelatina. E a matriz celular óssea ou matriz óssea, ela é muito rígida e na verdade é ela que garante a rigidez do osso. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela a seguir. A matriz óssea, ela pode ser dividida em parte orgânica e parte inorgânica. Na parte inorgânica, que compõe 65% da matriz, a gente pode ver que tem a presença de sódio, potássio, magnésio, bicarbonato, mas principalmente fósforo e cálcio. O cálcio e o fósforo são os principais elementos da matriz óssea na parte inorgânica e eles se juntam na matriz. O cálcio não está livre lá sendo como ele é, e ele se junta com o fósforo na matriz. E isso ocasiona a cristalização. Eles formam, juntos eles formam o fosfato de cálcio e eles cristalizam, formando cristais de dioxiapatita. Esses cristais que são os responsáveis pela dureza, pela rigidez do tecido ósseo. A gente também tem a parte orgânica, ela corresponde a 35% mais ou menos da matriz total. E ela é composta basicamente por colágeno do tipo 1. Ela também é composta por glicoproteínas e proteoglicanos. Mas o colágeno é o mais importante, vale anotar. E basicamente é ele que confere a flexibilidade ao osso. Aí você pergunta, mas como flexibilidade ao osso? Um exemplo, você já ouviu a história da menina nos ossos de vidro? Se sim ou se não, é uma doença, uma deficiência em que a pessoa tem ossos muito, muito frágeis, como o vidro. E o que ocorre o colágeno da matriz óssea, ele é o responsável por amortecer as quedas. Então, é como um colchão quando alguma coisa vai cair no chão, às vezes por causa disso, às vezes por causa de uma, né? É por isso que o seu osso não quebra tão fácil assim. Dizem também que realmente é difícil quebrar um osso por causa do colágeno. Então, o colágeno é de extrema importância para a saúde dos seus ossos. As pessoas que têm essa deficiência não têm o colágeno. E por isso, seus ossos ficam muito, muito frágeis como o vidro. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre as células do tecido ósseo. O tecido ósseo, ele tem 3 células. Primeiro, os osteoblastos. São células cuboides ou ligeiramente alongadas, relacionadas com a síntese da porção orgânica da matriz óssea. Além disso, são responsáveis por produzir osteonectina e osteocalcina, 2 proteínas não colágenas.
A osteonectina atua facilitando a decomposição do cálcio, enquanto a osteocalcina está envolvida com o controle do processo da mineralização do osso, sendo responsável por estimular a atividade dos osteoblastos. Quando os osteoblastos ficam presos na lacuna após a síntese da matriz óssea, passa a ser chamado de osteócito. Osteoclastos destacam-se por serem grandes, apresentarem vários núcleos, serem muito ramificados e móveis. Essas células estão associadas à reabsorção óssea. Essa função é possível devido à liberação por essas células de enzimas que garantem a quebra de sais minerais e da porção proteica. Bom dia a todos, agora eu vou falar um pouco sobre os osteocitos. Basicamente, os osteocitos são tipo umas células achatadas com o complexo de Golgi, que são pouco desenvolvidas e também têm pouca quantidade de endoplasmático rugoso. Essas células estão presentes em regiões da matriz que são denominadas de lacunas, e essas lacunas são de pequenos canaizinhos. Essas células apresentam projeções nesses canais por meio das quais podem se comunicar, tipo, com os osteocitos, projeções de comunicantes, né? Que são estruturas que formam canais citoplasmáticos, que também possibilitam a comunicação entre as células. Quando essas células morrem, elas são meio que absorvidas de novo pela essa matriz óssea. E os osteocitos são importantes na manutenção dessa matriz óssea, né? Tecido sanguíneo e suas funções. Bem, hoje eu vou falar de um dos tecidos mais importantes do nosso corpo, o tecido sanguíneo. Mas você deve estar se perguntando, o que faz ele ser tão importante? Bem, além dele fazer o transporte de oxigênio e de nutrientes para as células, que já faz ele ser hiper importante, ele também nos protege de células invasoras, ele faz a captura de excreções celulares e de gás carbônico, além de transportar os hormônios para seu local de atuação. Mas do que ele é composto? Ele é composto de glóbulos vermelhos, que podem ser chamados de hemácias, glóbulos brancos, que podem ser chamados de leucócitos, as plaquetas, que podem ser chamadas de trombócitos, e o mais importante, o plasma, que é formado de água e de substâncias dissolvidas. E esse plasma que é responsável por dar a flexibilidade aos nossos ossos. Agora, vamos falar das células que compõem o tecido sanguíneo. Primeiramente, temos os glóbulos vermelhos, que também são chamados de eritrócitos ou hemácias. E são células com um formato assim meio de disquinho, achatadinhas no centro, que carregam hemoglobina. Além de serem responsáveis pela coloração vermelha do sangue, elas têm como função o transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos e a retirada do gás carbônico para ser eliminado pelos pulmões. Também temos as plaquetas, que são fragmentos de grandes células que compõem o sistema de coagulação do sangue e agem na prevenção de hemorragias. Em um ferimento, elas se direcionam ao vaso sanguíneo rompido, formando um tampão, e assim se formam aquelas casquinhas de machucado que a gente conhece quando a gente rala o joelho e por aí vai. Um número reduzido de plaquetas pode ser decorrente da falta de produção, por uso de determinados medicamentos ou por destruição. Assim, o paciente pode apresentar sangramentos, hemorragias, hematomas e patéquias. E por último, mas não menos importante, temos os glóbulos brancos, que também são conhecidos por leucócitos. E eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra bactérias, vírus e outros agentes infecciosos. Para defender o corpo adequadamente, uma quantidade suficiente de leucócitos deve ir até onde é necessário, matar e digerir os organismos e as substâncias prejudiciais. Eles se originam de células-tronco. E as células-tronco se diferenciam e amadurecem em um dos 5 tipos principais de leucócitos: os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os monócitos e os linfócitos, que vão ser explicados no próximo slide. Como é possível ver, dentro do nosso tecido sanguíneo, existem muitas células com funções muito distintas. E essas funções, elas são indispensáveis dentro do nosso corpo, pois fazem com que ele funcione
corretamente. Então, algumas das células são os basófilos. Os basófilos são células de defesa do organismo. Geralmente possuem um núcleo grande, volumoso, e grânulos maiores do que outras células. Ele geralmente é responsável pela eliminação de infecções e alergias. Os monócitos. Monócitos geralmente são células grandes que possuem um núcleo em formato de ferradura. Eles são células do sangue que defendem nosso organismo de corpos estranhos, como bactérias, vírus, fazendo que seja a propagação de doenças relacionadas a esses corpos seja menos frequentes. Os linfócitos são células com núcleo bastante grande. Geralmente é responsável pela defesa imediata do nosso organismo contra agentes e substâncias desconhecidas. Essa célula, ela tem algumas categorias dentro dela mesma, que fazem com que umas tenham uma resposta mais rápida do que outras, por terem algumas características diferentes. Neutrófilos. Os neutrófilos são geralmente células que possuem um núcleo com 3 lóbulos. Eles são responsáveis principalmente contra bactérias e fungos. O que indica que existe a presença dessas bactérias e fungos no organismo é quando há um grande aumento na quantidade dessas células, quando o nosso organismo começa a produzir muito mais. Então indica que há um corpo estranho no nosso organismo e que essas células estão trabalhando para eliminar ele. E para finalizar, nós temos os eosinófilos. Os eosinófilos são células com núcleo com 2 lóbulos. Ele possui diversas funções, mas uma que tem uma atenção maior é contra infecções causadas por parasitas. Ele possui muitas substâncias tóxicas a esses parasitas. Então, quando é direcionada a eles, eles são expelidos do nosso corpo. Então, assim faz com que o nosso corpo volte a funcionar corretamente, sem nenhum tipo de problema.